Boa tarde, pessoal. Hoje é dia 24 de março de 2018. Estamos, como sempre, iniciando a nossa live aqui, às 16 horas de todo sábado. Todos vocês estão convidados. Eu já falei, eu já recebi até algumas mensagens. Esse vídeo, ele é público, tá? Então, mesmo que você não seja meu amigo, você pode assistir, né? Se muitos dos meus amigos não assistem, isso não tem problema, eu sempre falo, eles devem ter coisa melhor para fazer. E uma delas é assistir o Luciano Huck. Sim, uma delas é assistir o Luciano Huck, todo sábado, né? É o meu competidor. Mas eu sempre lembro que se você assiste o Luciano Huck, você está no caminho do mal, né? Você está sendo influenciado por forças satânicas, coisas que são forças que trazem almas, e você pode ser uma alma delas, né? Você pode ver que ele coloca linguagens subliminares no ar. Ele fala assim, ele fala, o programa só tem gente bonita, só tem coisa boa, só tem coisa... É Satã que ele está repetindo. Então venha para cá, mas não tenha medo, porque é besteira você ter medo. Porque o medo hoje em dia é o nosso tema. Hoje em dia, o dia de hoje, ou seja, o programa de hoje é baseado no medo. Eu vou falar um pouquinho sobre o medo, e eu gostaria, enquanto eu falo, já que ninguém está me assistindo, mas se alguém estiver me assistindo, uma pessoa pode falar sobre o medo. Pode falar sobre o medo dela, que eu vou aqui comentar o medo dessa pessoa, e eu posso, inclusive, dar sugestões para que a pessoa pare de ter esse medo, ou como a pessoa vai driblar esse medo, certo? Sim, nós vamos ter uma terapia ao vivo aqui, uma terapia live. Bom, para começar, eu vou falar sobre o medo que eu tenho, né, que é um medo, vamos dizer assim, um medo... Quando você começa a estudar o medo, você vê que o medo, geralmente, tem coisas muito... não tem muita explicação o medo. Para que, por exemplo, eu tenho medo de bicho, né? Bicho que eu falo inseto, aranha, grilo gigante, né? Os bichos tarântula, né? Lagarta gigante, eu tenho esse medo de bicho. É um pouco estranho esse medo, eu não sei, eu fico buscando a origem desse medo. Por que esse medo que eu tenho? Talvez porque quando eu era criança, minha mãe, quando entrava uma barata em casa, a sensação era de que o planeta estava se dividindo pela metade. Então, talvez eu tenha herdado esse medo. Eu não estou culpando minha mãe é muito fofa. Eu estou dizendo que talvez eu estou tentando buscar uma explicação para esse medo. O medo de insetos é um medo já retratado nos filmes, né? Os filmes, principalmente no meados do século passado. Oi, Marcela, tudo bem? Marcela Valdes Aguilera, tudo bom? Você é a única hoje me assistindo, ótimo. Mas mais pessoas assistem depois, elas não têm o que fazer, elas vão lá e clicam no vídeo. Mas, Marcela, você é muito bem-vinda. Então, eu estava falando... Sim, os insetos nos filmes. Os insetos nos filmes são insetos gigantes. São aqueles monstros horrendos, horrorosos, que atacam as cidades, que atacam as pessoas, né? Um filme que eu gostaria de lembrar aqui é o filme Aracnofobia. Aracnofobia dos anos 80 para os anos 90. Era um filme que as aranhas, elas formavam uma gangue, elas se reuniam e elas atacavam as pessoas. Eu acho muito estranho, por que uma aranha vai atacar uma pessoa? Porque você comer um bicho, né, um bicho geralmente menor, mas o que a aranha quer atacando uma pessoa? Ela não vai conseguir comer, ela não tem uma boca grande para comer a pessoa. E o mais estranho é que no final do filme a aranha mestre, porque assim, era uma chefe de aranha, era a gangue-aranha Mor, né? Ela, no final do filme, o cara consegue matar várias das amiguinhas dela, e ela, inconformada, no meio daquele fogo, porque parece que ele consegue colocar fogo em algum lugar, e ela sai voando na cara do cara, pegando fogo. Pensando, coitada da aranha, rapaz. Como é que eles fizeram aquela cena? Porque naquela época não existia animação por computadores. Eu acho que eles botavam a aranha numa torradeira, né? Botavam a torradeira no máximo, pá, a aranha explodia na cara do cara, saía voando. Aí não dava. Ô Zé, bota outra aranha lá na torradeira. Ô, Bia, tudo bem, Bia? Você e a Marcela estão aqui ao vivo. Estou falando sobre o medo hoje. Eu estou aqui, inclusive, Marcela, Bia, eu já falei isso, mas eu quero que vocês, as pessoas que estejam me assistindo, que vocês coloquem os medos de vocês, porque hoje eu vou fazer uma terapia live aqui. Eu vou falar sobre você. Então, voltando, o medo de inseto é um medo muito inexplicável, porque, na verdade, se você pensar bem, coitado do inseto, né? Imagina, quando você dá aquele susto, né, com a aranha na sua casa, imagina a coitada da aranha, que ela tem mais ou menos 1 milhão de vezes o seu tal, tipo assim, ela é 1 milhão de vezes menor que você. Então, imagina uma barata, né? Você sai,
apavorado, correndo para baratas, os teus amigos tudo te consolando, e a baratinha lá entre as amigas, ai meu Deus, era gigante, a pessoa parecia uma montanha. Sim, você para um bicho é uma montanha, não faz nenhum sentido. Oi, Lourdinha, tudo bem? Adorei o nosso almoço, Lourdinha. Como está você? Muito bem-vinda, Lourdinha. Então, você ter um medo de bicho não é muito explicável, não faz muito sentido. Porque, na verdade, como eu falei, a aranha não come gente, e a gente também não come aranha. Quer dizer, bom, enfim, você pode até lembrar que, por exemplo, o tailandês, as pessoas da Tailândia, né, do Camboja também, eles comem insetos. Existem populações no planeta que comem insetos. Né? Por exemplo, você está cena comum na Tailândia, você está conversando com um tailandês, ele está ali conversando com você, do lado da árvore, desce uma aranhazinha, ele come a aranha. É parte da refeição dele também. Oi, Lourdinha, você está chegando em casa agora. Lourdinha, você pode falar sobre o seu medo, Lourdinha, que aqui eu vou fazer uma terapia, eu vou explicar e vou tentar solucionar o problema do medo. Enfim, os tailandeses, na verdade, existem até pratos preparados com insetos, né? Nós temos aqui o Paulo Spider. Paulo Spider é o grande chefe preparador de insetos. Ele vai preparar uma caranguejeira ao ferrão agridoce, coisa fina, né? E nesse caso pode... Eu até comeria, se eu tivesse com muita fome, eu comeria aranha também, não tem problema. Né? Outros medos não explicáveis, por exemplo, um medo que é muito difícil explicar, de uma pessoa que eu conheci, uma pessoa até muito respeitada no meio dela, né? Um líder de uma comunidade, e tinha um medo inexplicável de raios, que o raio ia matar e o raio ia cair na cabeça dele. Interessante você ter... Ô, Purnest, grande Gustavo... Gustavo, fale sobre o seu medo, que eu vou falar aqui. Eu vou comentar o seu medo, vou solucionar o seu medo. Estamos falando sobre medo hoje. Enfim, a pessoa tinha um medo de raio. Quando você estava na casa dela, você não podia abrir torneira, você não podia pegar em tesoura, você não podia tomar banho, você não podia fazer nada. E depois que a tempestade passava, essa pessoa pegava o carro e saía dirigindo que nem um louco pela cidade. Né? Isso é inexplicável, porque como que a pessoa tem medo de raio? É uma loteria. Cair um raio na cabeça, a pessoa fica com medo do raio que o parta, né? Isso é uma coisa muito, muito difícil de entender. Outro medo também muito interessante, por favor, falem do medo, não tem ninguém aqui falando, a Lourdinha, a Marcela, pode falar sobre o seu medo, que eu vou curar o seu medo hoje. Eu prometo que ao vivo eu curo o seu medo. Enfim, o medo também inexplicável é o medo de morrer. Pessoas têm medo de morrer. Bom, isso é uma coisa muito interessante, porque... Primeiro você tem que pensar assim, cara, morrer é a única coisa certa que vai acontecer na sua vida. Se você vai ficar rico, se você vai ter sucesso, se você vai ter dinheiro, isso daí não sabe. Mas morrer, você vai morrer. E daí surge aquela situação, né? Que a pessoa chega para rapaz, aconteceu uma tragédia na nossa família. O que aconteceu? O que pode ter acontecido? Uma tragédia? Sim! Lorival Campos, nosso patriarca, morreu semana passada, estamos todos lamentando. E o Lorival tinha quantos anos? Lorival Campos tinha 95. 95 anos? Isso é tragédia, meu amigo. Tragédia é o cara ficar vegetando na cama. Como é que você quer que o cara com 95 anos continue vivendo? Vai estar só a caveira. Então o medo de morrer é uma coisa estranha. E existem medos também, medos assim, realmente inexplicáveis. Esse medo de trovão, né? Eu sou o máximo, obrigado, Luzinha. Só você e minha mãe acham isso. Minha irmã também acha isso daí, mas tudo bem. Ninguém falou de um medo aqui. Ninguém escreveu o medo de alguma coisa aqui para eu comentar ao vivo. Mas, enfim, por exemplo, o medo, tem medos assim absurdos. Por exemplo, medo de zumbi. Por que a pessoa vai ter medo de zumbi? Eu nunca vi um zumbi fora da televisão, fora do Walking Dead, fora lá do filme do Brad Pitt, lá, War Z, não tem como. Eu acho que a pessoa deve ser muito feliz ter medo de zumbi, né? Porque ele nunca vai ver um, né? Com sorte, se ele né, conseguir maquiar bem algum colega dele, ele ainda consegue ter o medo de zumbi. Mas, assim, o zumbi... Falando de medo, dentro do filme de zumbi é muito estranho, né? Da série de zumbi. Eu tava vendo lá o The Walking Dead. E no The Walking Dead tinha uma cena muito interessante que as pessoas estavam mais ou menos o grupo dos bonzinhos, né? Porque sempre tem o grupo dos bonzinhos, o grupo dos malvados, e o grupo do bonzinho tem uma boa justificativa para acabar com o grupo do malvado. Enfim, calma aí. Daqui a pouco eu retorno. Pô, já vai embora. Só tem 3, 4 pessoas, já vai embora. Aí tudo bem. Aí tinha 10 pessoas do grupo dos bonzinhos apontando uma arma pro pessoal, só que o pessoal tinha um refém. O pessoal que eu tô falando, eram 1 ou 2 pessoas, tinha um refém do grupo dos bonzinhos.
Se vocês não largarem a arma, nós mataremos o grupo membro do grupo do bonzinhos de vocês. Aí todo mundo baixa a arma. Que coisa mais absurda! Que coisa... Mas se eu tivesse ali naquela situação, eu ia estar com a arma assim, o cara ia dizer, você não vai baixar? Eu não vou baixar porcaria nenhuma. Mas, bicho, nosso amigo tá lá. Ah, diz ele, do que eu. Mas daí eles vão matar nosso amigo. Se ele matar nosso amigo, depois ele vai matar todo mundo. Tonto, ele vai matar ele, depois vai matar todo mundo. Você não pensa, não, ô otário? E filme de zumbi é uma coisa assim. Só tem dois tipos de pessoa, quem já virou e quem vai virar zumbi, né? Então você não tem muito a perder. E zumbi, gente, que coisa mais feia, aquele bando de gente com os trem pendurado, coisa mal educada, eles vão entrando tudo e vão comendo os trem. E zumbi é chato. Você já viu que zumbi é chato? Zumbi não come carne, assim, por exemplo. O cara morreu ali 2 dias, ele não vai comer, não. Ele só quer carne fresca, andando. Ele sai comer, a pessoa correndo, ele vai lá mordendo o cara, andando. Quer dizer, o cara é enjoado. Você quer comer porcaria, vai comer no McDonald's. O cara só quer comer aquele sanguinho, filé. E filme de zumbi é uma coisa muito interessante, porque o filme de zumbi, ou a série de zumbi, termina de 2 maneiras. Os zumbis, os caras vivem, tipo, conseguem fugir para uma ilha, né? Ou uma pessoa só sobra, ou eles a cura para o zumbi. Né? Também tem filmes que eles acham a cura para o zumbi. É muito interessante o cara curando o zumbi. Ô, senhor zumbi, deita aqui, zumbi, deita na maca, o zumbi. Deita aqui que eu vou curar você. Botar um remedinho aqui que a gente inventou, que o cientista gênio aqui do filme inventou, deita aí. Aí vai botar os... Quieto! Não morde, demônio. Aí cura o zumbi. Isso é muito interessante. Como é que vai curar o zumbi, né? O zumbi, primeiro você vai ter que pegar o zumbi. E naquela situação o cara cura o zumbi. Aí o cara começa a ficar bom. Daí quando vê, era o zumbi do Michel Temer. Putz, como é que pra que eu fui curar esse demônio desse zumbi? Aí o zumbi... Bom, enfim, chega de zumbi. Pronto, já falamos do medo de zumbi. Agora... já que eu falo de medo, sempre coloco... Cadê? Ninguém falou aqui de um medo, nem você. Bia não tem medo de nada, hein? O povo não tem medo de nada. Aqui a Bia, ninguém tem medo de nada. Não vai rolar terapia ao vivo aqui. Eu estava feliz que eu ia rolar uma terapia ao vivo. Não podemos falar de medo sem lembrar da Revolução Francesa. Sim, a Revolução Francesa foi a Revolução da Paranoia. Né? Sim, vamos dizer, o estopim, o sparkle, o que iniciou a Revolução Francesa foram os gastos absurdos de Luís XV e da Rainha Antonieta, e isso daí foi o início da Revolução Francesa. Mas depois aquilo se tornou uma paranoia, desculpa. O paranoico do Robespierre, que em português significa o Roberto Pirot. Sim, o Roberto Pirot. Ele mandava todo mundo para a guilhotina, que ele desconfiasse que fosse contra os ideais revolucionários, contra os ideais constituintes, contra os ideais da República, né? E virou uma paranoia. Ele perseguia todo mundo. O cara fala assim, ele estava escrevendo um negócio, e errei. Rei, manda ele para a guilhotina. Ah, não sei o quê. Mas isso daqui é fantástica, monárquica, manda para a guilhotina. O Robert Pirot, ele mandava todo mundo para a guilhotina sem nem saber. Aí, de repente, quando ele viu que não tinha mais ninguém, que todo mundo já estava quieto, ninguém mais nem abria a boca, o Robert Pirot botou uma roupinha branca, assim, como é que diz, aqueles louros do Império Romano, e foi em cima do morro falar para todo mundo. Aí todo mundo pegou e botou o Robespierre também na guilhotina, porque viu que, na verdade, ele queria ser o rei da parada. Né? Ele não queria nem ser o rei, ele queria parecer um imperador. Então a Revolução Francesa mostra... Deixa eu ver aqui, tem algum medo aqui? A Bia tem medo de fantasma. Bia, você realmente, você com medo de fantasma é uma coisa muito interessante, né? Na verdade, o medo de fantasma, como é que eu vou falar isso? O medo de fantasma tem que ser trabalhado, Bia. Você tem que conversar com o fantasma, né? Você bate aquele papo com o fantasma, chama o fantasma, vamos tomar uma aqui, né? Aí você toma uma, dá uma pro santo, pro fantasma, né? E você, ô fantasma, o que tu quer? De repente o fantasma tá querendo te ajudar, Bia. É melhor você enfrente o medo de fantasma e vá lá e converse com o fantasma, tá certo? Então eu estava na Revolução... Ah, mas terminou o tempo. Nós estamos no... Ô, André Guffi, grande André Guffi,
meu parceiro de Alube. André, você não vai ter tempo de terapia ao vivo. Eu estou oferecendo uma terapia aqui gratuita para o povo, tá? Mas você não vai ter tempo, porque aqui terminou meu tempo hoje. E nós voltaremos sábado que vem, às 16 horas, com eu e a Nina, aqui o gato, que sempre participa. Ó, o gato aqui com a mão na frente, a coisa mais fofa, mais linda do mundo, tá certo? Voltaremos dia 24, daqui a 7 dias, sabadão. Até mais para vocês, tudo de bom, fiquem com Deus.